Vamos agora para o sujeito inexistente, que tem também como nome. Então, se vocês encontrarem a nomenclatura sujeito inexistente ou oração sem sujeito, significa que nessa oração não tem sujeito. Você pode encontrar o verbo, você pode perguntar para o verbo, a oração ela pode te responder, só que ela vai estar te respondendo equivocadamente. Não existe um sujeito para essa oração. Quais são os que não existem sujeitos para as orações? Também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Então, fenômenos da natureza. No primeiro caso, verbos indicando fenômenos da natureza. Choveu na Argentina e fez solo no Brasil. E fez sol no Brasil. Qual é o verbo? A gente vai focar aqui nos fenômenos da natureza. Choveu. Aí você faz a perguntinha: quem é que choveu? Não tem sujeito. Quem é que chove? Eu chovo, tu chove, nós chovemos? Não existe. Então, a primeira regra é fenômenos da natureza. Se for um verbo que representa um fenômeno da natureza, essa oração será sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. O verbo haver, ele é um verbo impessoal quando ele tem o sentido de existir e quando tem o sentido de ocorrer. Quando eu digo assim, ó, houve um grave acidente na avenida principal, é a mesma coisa de dizer existiu um acidente, existiu um grave acidente na avenida principal ou ocorreu um grave acidente na avenida principal. Então, quando o verbo haver, somente quando o verbo haver tem o sentido de existir e o sentido de ocorrer, ele será um verbo impessoal e não terá sujeito. Então, pense o seguinte: verbo haver. Eu substituo o verbo haver pela palavra existir. Se eu substituir e a palavra continuou com o significado original, significa que é uma oração sem sujeito. Ocorrer, a mesma coisa, posso substituir. Há pessoas que não valorizam a vida, ou seja, existem pessoas que não valorizam a vida. No caso do ocorrer, já não enquadra aqui, mas enquadra o existir. Então, o que há? Você pode até perguntar, o que há? Aí você vai responder, pessoas que não valorizam a vida. Mas, se é o verbo haver e o verbo haver é um verbo impessoal, essa oração não tem sujeito. Oração sem sujeito. Verbo fazer indicando tempo ou clima. O verbo fazer ele também é um verbo impessoal. Muita gente equivocadamente diz assim, ó, fazem 10 anos. Mas quando o verbo fazer tem sinônimo de tempo decorrido, de um tempo que já se passou, ele não vai para o plural. Então, o coerente para a norma padrão, o adequado para a norma padrão é faz 10 anos. E aqui nós temos um exemplo parecido. Faz meses que não a vejo. Muita gente podia colocar assim, fazem meses que não a vejo. Mas se for vai fazer, que indica tempo ou clima, significa que ele é impessoal e essa oração também não vai ter sujeito. Faz sempre frio nessa região do estado, ou seja, se refere ao clima. Verbo fazer, que se refere ao clima, não tem sujeito. E é isso aí, pessoal. Os tipos de sujeitos são esses, né? Eu quero que vocês copiem no caderno essas informações. Quero que vocês escrevam no caderno, porque nós faremos um quiz sobre os tipos de sujeito, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e vamos continuar estudando, porque não é porque estamos de quarentena que nós estamos de férias. Se eu fosse vestibulanda, se eu tivesse a idade de vocês, eu estaria aproveitando todos os minutos para estudar e chegar ao meu objetivo. Esse é o momento, né? Nós estamos vivendo um momento para cumprir aquelas tarefas que nós sempre dizemos assim: ah, não tenho tempo, não deu tempo. Então, esse é o momento para tentar cumprir essas tarefas, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem bem e até logo mais.